Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. E hoje o tema da nossa aula é comparação de frações. O que é então comparar frações? É quando a gente determina quem é a maior fração ou quem é a menor ou se elas são iguais, tá? De maneira geral, isso é comparar frações. Mas nós vamos ver mais detalhadamente a parte teórica, né, do que é comparar frações e depois nós vamos para a prática, onde eu vou trazer alguns exemplos para vocês, relacionando então uma fração com a outra. Combinado? Então, acompanha comigo na tela. Bora lá! Então, qual é a fração maior ou menor? A gente utiliza então esses símbolos, maior e menor. Para respondermos então essa questão, vamos acompanhar as situações a seguir, representadas pelas fichas. Então vejam que aqui nessas fichas eu tenho a fração 1/5, porque ela foi dividida em 5 partes e apenas uma está pintada. Aqui nós temos a fração 2/5, onde a gente vê que está dividido nas mesmas 5 partes, porém agora eu tenho 2 partes pintadas. A próxima fração é 3/5, onde também está dividida em 5 partes, porém nós temos aí 3 partes pintadas. A próxima, 5 partes, só que agora eu tenho 4 partes pintadas. E a última fração, 5/5, onde foi dividida em 5 partes, porém todas foram pintadas. Então veja que todas as fichas elas foram divididas em 5 partes iguais. Por isso, os denominadores, eles são os mesmos. Então, vocês viram aí que todas as frações, ela tem o 5 como denominador, porque todas as fichas, né, foram divididas nas mesmas quantidades de partes iguais, certo? Que são 5 partes iguais. Por isso que os denominadores são iguais. Porém, os numeradores, eles são o quê? Diferentes, porque cada situação daquela que foi apresentada para nós, as fichas foram pintadas determinadas quantidades, ok? E aí, a gente começa então a pensar a como comparar essas frações que têm os denominadores iguais, porém os numeradores são diferentes, ok? Então, acompanha comigo. Então, vocês estão observando as partes coloridas. Observando nessas partes coloridas, nós vimos que 1/5, ele é menor do que 2/5. Por que 1/5 é menor do que 2/5, pessoal? 1/5 é menor do que 2/5 porque os denominadores são iguais, porém os numeradores eles são diferentes e 1 é menor do que 2. Então, se eu tenho denominadores iguais, numeradores diferentes e um numerador é menor do que o outro numerador, então eu posso dizer que a fração 1/5 ela vai ser menor que a fração 2/5. Assim, nós também temos 2/5 que é menor do que 3/5, porque 2 é menor do que 3. Nós também temos aí 3/5 é menor do que 4/5, onde vocês vão ver que 3 é menor do que 4. E 4/5 é menor do que 5/5, onde vocês vão ver que 4 é menor do que 5. Assim, nós podemos dizer que 1/5 é menor que 2/5, que é menor que 3/5, que é menor que 4/5, que é menor do que 5/5, né? Então, aqui eu escrevi para vocês em ordem crescente, da menor fração para a maior. Logo, então, nós podemos concluir que quando duas ou mais frações, elas têm denominadores iguais, a fração que representa a maior parte é aquela que tiver o maior numerador. Então, de maneira geral, para a gente comparar frações que tenham denominadores iguais, basta vocês olharem os numeradores. Aquele numerador que for maior representa a maior fração, ou aquele denominador que for menor representa, então, a menor fração. Bem tranquilo, né? Então, vamos continuar. Vamos agora representar essa situação nas fichas para compararmos qual que é a fração maior ou menor. Vejam que agora nós temos situações diferentes, né? Essa primeira ficha foi dividida em 5 partes e foram pintadas apenas 2. Então, nós temos a fração 2/5. A segunda ficha já foi repartida em 3 partes iguais e foram pintadas somente 2. Então, nós temos a fração 2/3.
A terceira ficha foi dividida em duas partes e as duas estão pintadas, então 2 meios. E a última foi dividida em 6 partes e apenas 2 foram pintadas, então nós temos a fração 2/6. Veja então que essas fichas elas foram divididas em diferentes partes. Assim, nesse caso, nós temos denominadores diferentes entre si, mas foram coloridas a mesma quantidade de partes, ou seja, os numeradores, eles são iguais. Então, agora a gente vai comparar essas frações, que é ao contrário do que a gente fez anteriormente, né? Vejam que agora os denominadores, eles são diferentes, mas os numeradores são iguais. Como é que a gente faz, então, para fazer essa comparação? Acompanha comigo. Observando, então, as partes coloridas nas fichas, nós podemos notar, então, que a ficha que possui a maior parte colorida é a de denominador 2. Então, a que tem maior parte colorida é essa daqui, que é a de denominador 2. Continuando, a ficha que possui a segunda maior parte colorida é a de denominador 3. Então, vamos voltar lá. A de denominador 3 é a segunda que tem mais parte colorida. Continuando, a ficha que possui a terceira maior parte colorida é a de denominador 5. E por último, a ficha que possui a menor parte colorida é a de denominador 6. Como é que a gente consegue fazer essa análise da parte colorida? Apenas observando as imagens. É por isso que eu estou voltando lá na imagem para vocês verem qual figura, qual ficha tem a maior parte colorida. A gente vê isso, então, de acordo com a sua representação geométrica, né? Que é por meio do desenho, ok? Então, vamos continuar a nossa análise. Então, vejam que nós conseguimos, então, observar que a fração 2/6, ela vai ser menor do que a 2/5, que vai ser menor do que a 2/3, que vai ser menor do que a 2 meios. Vejam, então, que a 2/2 é a maior, porque tem a maior parte colorida. A segunda maior é a 2/3, que tem a segunda maior parte colorida. A 2/5, que tem a terceira maior parte colorida. E a última, 2/6, que tem a quarta maior parte colorida. Então, nós podemos concluir que quando duas ou mais frações elas possuem numeradores iguais, a fração que vai representar a maior quantidade é a que tem o menor denominador, né? Então, quando a gente tiver os numeradores iguais, mas os denominadores diferentes, aquela que será a maior será aquela que tiver, então, o menor denominador. Por quê? Porque eu dividi em menos partes. É só você pensar assim, se eu dividir o meu inteiro em menos partes, então quer dizer que ele é maior, em maior quantidade, ok? Tranquilo? Então, quando os numeradores forem iguais e os denominadores forem diferentes, a maior fração será aquela que tem o menor denominador. Fechou? Então, vamos continuar. E quando for tudo diferente, qual será a maior ou a menor fração? Quando isso acontece, nós podemos encontrar, então, frações que são equivalentes a cada uma delas e que possuam o mesmo denominador. E para fazer os denominadores ficarem iguais entre si, nós encontraremos, então, o nosso menor múltiplo comum, que a gente chama de MMC entre eles. Então, pessoal, quando nós tivermos numeradores e denominadores diferentes, tudo diferente, a gente vai ter que igualar os seus denominadores. Para igualar os denominadores, para a gente comparar qual fração é maior ou menor, a gente utiliza a técnica do mínimo múltiplo comum, que nada mais é do que a fatoração desses meus números, né, até chegar no número 1. Mas eu vou detalhar aí colocando um exemplo para vocês. Acompanha comigo. Então, temos aí, vamos comparar as seguintes frações, 3/8, 4/5 e 7/10. Vejam que os numeradores estão diferentes e os denominadores também estão diferentes. Então, a gente vai primeiro, né, igualar os denominadores. Para a gente igualar, a gente utiliza, então, o MMC, que nada mais é do que a fatoração desses meus números, né? Então, eu pego o 8, o 5 e o 10. O 10 e o 8 são pares, então eu consigo dividir por 2 aí. 8 dividido por 2, 4. 5 não divide por 2, então você vai repetir ele do jeitinho que ele tá. 10 dividido por 2, 5. O 4, ele continua sendo um número par, então eu posso continuar dividindo por 2. 4 por 2, 2.
5 e 5 não dividem por 2, então você repete. O 2 ainda é par, então eu continuo dividindo por 2. 2 dividido por 2, 1. E o 5 eu vou repetir porque não divide por 2. Agora o 5 só divide por 5. 5 por 5, 1. Então, restou 1, 1, 1. Então, eu paro a minha fatoração. E aí, o MMC vai ser a multiplicação desses fatores aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, o mínimo múltiplo comum entre 8, 5 e 10 é igual a 40. Agora que vocês encontraram, então, os denominadores iguais para as três frações, a gente agora tem que encontrar os seus numeradores, tá? Então, acompanha comigo porque a gente tem um processo prático para fazer isso. Bora lá! Então, logo, todas as frações, elas deverão ter como denominador o número 40, né? Agora, para encontrar a fração equivalente a 3/8, que é a primeira fração, que tem o denominador igual a 40, nós temos que calcular o seu novo numerador. Ou seja, a gente tem que achar o numerador dessa fração agora, que vai ser uma fração equivalente a 3/8, com o denominador 40. Uma maneira mais prática de encontrar o novo numerador é dividir o meu 40 por 8 e multiplicar o resultado por 3. Como assim? Para vocês decorarem aí, deixar na cabeça de vocês, é só vocês lembrarem de pegar esse MMC, dividir pelo número de baixo da minha fração e o resultado multiplicar pelo de cima. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, você vai pegar, nesse caso, 40, dividir por 8 e o resultado multiplica por 5. Só que você tem que fazer esse mesmo processo com as outras duas frações, porque você também tem que encontrar os numeradores das novas frações, que são frações equivalentes, ok? Então, acompanha comigo. Então, o processo da primeira, né? Divido pelo de baixo, 40 dividido por 8 vezes 3. Vai ficar, então, 5, 5 vezes 3, 15. Então, a fração equivalente a 3/8 é 15/40. A mesma coisa a gente faz com a próxima fração, 4/5. 40 dividido por 5, o resultado você multiplica por 4. Então, 40 por 5 é 8, 8 vezes 4, 32. Então, fica 32/40. Essa é a nossa segunda fração equivalente. A terceira e última fração equivalente, você vai seguir o mesmo processo. Você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 40 por 10 é 4, 4 vezes 7 é 28. Então, a nova fração equivalente é 28/40. Então, agora que vocês têm as três frações, vocês vão, então, compará-las, tá? Então, temos aí as três, 15/40, 32/40 e 28/40. Aí, a gente vai seguir aquele processo que nós fizemos lá no início da aula. Se os denominadores, eles são iguais, o que eu devo comparar, então? Os numeradores, que são os números de cima, né? Então, vai ser a fração maior, aquela que tiver o maior numerador. Vai ser a fração menor, aquela que tiver o menor numerador. Portanto, como é que ficará nesse caso? Acompanha comigo. Vai ficar, então, 15/40 vai ser menor do que 28/40, que vai ser menor do que 32/40. E colocando na forma que elas estavam antes da gente encontrar as equivalentes, ficaria, então, 3/8 é menor do que 7/10, que é menor do que 4/5. Fechando, então, aí, galera, a nossa aula de hoje, tá? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!